Senhoras e senhores, neste momento teremos o painel de encerramento do 18º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Convidamos os conferencistas, o ilustríssimo senhor Dr. J.J. Gomes Canotilho, professor da Universidade de Coimbra, Portugal. O ilustríssimo senhor Dr. Ingo Wolfgang, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O ilustríssimo senhor Dr. Lênio Streck, professor da Universidade do Vale dos Sinos. Sua Excelência, ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que presidirá a mesa. Registramos e agradecemos as presenças do senhor Claudius Fischbach, da Embaixada da Alemanha, ministro conselheiro. Senhora Flor Bela Paraíba, ministra conselheira da Embaixada de Portugal em Brasília. O senhor conselheiro da Embaixada de Portugal em Brasília, Luiz Lourenço. Para início dos trabalhos deste painel de encerramento, tem a palavra o presidente, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. A todos, senhoras e senhores, gostaria de cumprimentar os colegas da mesa, professor Gomes Canotilho, professor Ingo Sarlet, professor Lênio Streck, cumprimentar todos os senhores, e de imediato nós passamos a palavra ao nosso amigo e mestre, professor Canotilho, que fará a palestra de encerramento deste marcante evento. Obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de vos saudar, agradecer a vossa presença. Sem pessoas não há diálogo e, por isso, sinto a maior honra de estar aqui para termos uma dimensão dialógica, como é própria destes grandes encontros, nestes fóruns internacionais. Em segundo lugar, saudar aqui os meus amigos, que são os amigos da cumplicidade para o bem e para o mal, ou seja, para o que escrevemos bem e para o que escrevemos mal, mas, de qualquer modo, registar o grande prazer intelectual e o grande prazer pessoal que foi o trabalhar convosco na Constituição Notável e ter estado e andar também por estes areópagos a discutirmos direito constitucional. Os meus colegas não querem falar, portanto, não fizeram o trabalho de casa e portanto, tenho eu que começar. O tema que organizei é um tema com um título muito esquisito, muito exótico. Não sei se... Terceira modernidade, banalização do bem e tribunais catalíticos. Bem, portanto, uma troika, como eu digo, uma troika que eu preciso de descodificar em alguma medida. O que é que eu pretendi com este sumário e com este tema? Em primeiro lugar, transportar, como o Fernando Pessoa, momentos de mundo desassossego. Desassossego pessoal e desassossego político e desassossego comunitário. Em segundo lugar, explicar o que é que um septuagenário está aqui a fazer, porque verdadeiramente neste texto que tenho aqui passo da terceira modernidade para
esta última modernidade. E daí que esteja moderno 3 vezes. E tenho que explicar porque é que isto é importante para compreenderem o discurso. Em segundo lugar, o meu desassossego relativamente ao próprio problema do país que nós vivemos e da nossa existência, o que significa o confronto atual que há entre alguns diálogos, algumas discussões, sobretudo entre constitucionalistas também, mas entre constitucionalistas e economistas. Não é por acaso que, recebendo este livro da Alemanha, Os Custos da Liberdade, abro a primeira página e o que tenho é uma referência ao Tribunal Constitucional Português, de 30 de maio de 2014, e crítica no Frankfurt Allgemeine Zeitung. Portanto, há aqui um problema que Portugal está a dinamizar e que é bom que dinamize, porque suscita problemas bastante interessantes. E, em último lugar, para explicar com, novamente, palavras um bocado exóticas, monomórficas e polifórmico, porque não estou a entender verdadeiramente o esquema normativo, a ideia de força normativa, as arrumações de normatividade que perpassam na União Europeia. Ou seja, a ordenação, se há Constituição, se há leis, se há decisões dos tribunais, se devemos começar pelas decisões dos tribunais, dos memorandos de entendimento e subir à cúpula, se há uma superioridade em normatividade, em produzir normas, e há uma superioridade em derrogar normas no momento da sua aplicação, tudo isto está hoje em causa e, portanto, não tenho visto grandes investigações, mas acho que são problemas importantes. Terceira modernidade. Eu permito-me ler para verem qual é a sequência e vou fazendo suspensões reflexivas para moderar o ímpeto da leitura. Terceira modernidade. Comecemos precisamente por esta modernidade. Há mais de 40 anos que os instrutores da primeira modernidade se dissolviam na morte das narrativas emancipatórias. Ou seja, nesta primeira modernidade estava no fim, era a modernidade em que eu me formei. Acreditava na revolução, acreditava no otimismo da vontade e na força da vontade e acreditava nas utopias. É esta modernidade a que eu me estou a referir. Mesmo assim, num contexto já de mudança paradigmática, isto é interessante, os textos constitucionais de Portugal e do Brasil, de Portugal de 76 e do Brasil de 88, ousaram dar resposta a problemas fratais ligados ainda a esta primeira modernidade. No caso português, estavam em causa 3 imensos problemas: a descolonização, a democratização e o desenvolvimento. Estes eram 3 problemas fundamentais para a nossa existência como nação e como pátria. Aqui no Brasil, tive oportunidade de vir ao Brasil em 1979, ano em que nasceu a minha filha, e vim representar o Portugal democrático, numa época em que o Brasil tinha os generais. O que deu, precisamente, para confrontar o que era a censura, e ao procurar aqui os livros de Jorge Amado, do José Montelo e de outros autores. Aqui no Brasil, como eu dizia, as diretas já impulsionavam a democratização da República e abriam uma área e um momento de intensa e densa politicidade na definição dos momentos refundadores do Brasil. Desde os que se relacionavam com a estrutura territorial, eram dos problemas, até aos que tocavam no governo económico e social, passando pelo núcleo incontornável das liberdades e direitos fundamentais. No fundo, o Brasil tinha problema de liberdade, tinha problema de reorganização territorial, ou pelo menos, e tinha problemas de um governo económico e social. E não vale a pena
agora é este o meu juízo de valor, relativamente aos nossos dois textos, não vale a pena esconder a forma narrativa ou emancipatória dos dois textos. Ou seja, há aqui uma narrativa emancipatória, utópica destes dois textos, típica da modernidade. Qualquer discursividade jurídica ou constitucional passa pelo acoplamento do direito e da política. E as constituições democráticas e sociais, como pretendiam e pretendem ser as nossas, acolhiam a luta em prol de posições político-constitucionais através do direito. O que é que isto significa para aquele tempo em que nós fizemos a nossa Constituição e vocês fizeram as delas? O que é importante na luta política é adquirir posições constitucionais no texto constitucional, na lei fundamental. Nós tentámos pôr o socialismo, a revolução através também com a participação dos militares e, portanto, era esse, e a promoção para o socialismo. Aqui no Brasil não é tão claro. Ao lado de momentos em que invocavam uma Constituição dirigente, dizendo que era eu que tinha a culpa da ideia, mas era a ideia de uma Constituição que conformasse a ordem política e social, era este o sentido da Constituição dirigente, até ao Centrão, que também introduziu bastantes bombas constitucionais no seio do texto constitucional. Portanto, o que eu, de uma forma sintética, digo é que se tratava de momentos em que a luta era de aquisição de posições constitucionais, ou seja, de defesa de interesses, de mensagens ideológicas dentro do próprio texto constitucional. Esta é a primeira modernidade, vivemos nela uns e outros e passámos por ela. Eu vivi isso. A segunda modernidade irrompeu, tornando o constitucionalismo emancipatório num mundo crepuscular habitado por sombras. Pelo menos era este o espírito da maior parte das propostas que empurravam as cartas constitucionais dos nossos países para revisões plebiscitárias. No caso português, o problema tornou-se viral, que isto é um neologismo equívoco, ao dotarmos o ordenamento com duas constituições económicas. Dotarmos ou acontecer que Portugal tenha duas constituições económicas. Uma, a Constituição tendencialmente socializante, que vem dos momentos revolucionários. Outra, a da União Europeia, de cariz neoliberal, que colocou entre parênteses a própria Constituição Económica, que está na Constituição Portuguesa. Esta segunda modernidade também se liga à globalização e evoluiu para um mundo de uma heterotopia sem confins. Confins é uma palavra bonita e eu resolvi integrá-lo. Efetivamente, é um mundo de heterotopia sem confins. O que é que eu entendo que é esta segunda modernidade e que justifica já os problemas que têm os constitucionalistas e outros juristas ao explicarem soluções, ao tentarem propor respostas? É que, e aqui no Brasil, tendo em conta, sobretudo, uma cultura muito soberanista, aquela que é muito ensinada aos diplomatas pela Escola do Rio Branco. É que o mundo hoje não é do grande Brasil, de um grande país soberano. Os brasileiros, aqui os meus amigos, não sei se ouvem isto com agrado, mas tenho que o dizer, é o mundo da governança global como ordem mundial simbólica, em primeiro lugar. Simbólica do direito global com a heteronomia das ordens do poder. Do dinheiro global com a hierarquia das ordens do dinheiro. Da expertise global com a heterogeneidade das ordens de saber e de competências. Da moral global com a heterodoxia das crenças e ordens religiosas. E, portanto, mergulhamos numa terceira modernidade para a que não estávamos preparados. E muito menos os que pretendiam uma dimensão muito nacionalista e, de certo modo, mesmo a Europa que pretendia uma outra proposta de federação e de organização das nações. Esta terceira modernidade, no meu ver, tem agora como augúrios preocupantes a erosão de todas as intensidades emancipatórias da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Fala-se em pós-democracia, fala-se em pós-política, conversando
que o colega doutora Maria Lúcia Amaral do ZISAC, a pós-política do ódio à democracia, mas também da crise das instâncias legitimatórias, desde a crise de legitimação até à crise da participação e à crise da representação. Aparecem novos sujeitos, os Wutburger, os indignados, os ocupas, os demonstrantes, os Podemos e os piratas. Tornam subsidiantes e obsidionais as matrizes comunicativas anónimas, que de uma forma invisível controlam e dominam todo o mundo e todos os países. Estou a falar, em termos concretos, das matrizes comunicativas anónimas, os seus mercados, a senhora comunicação social, as senhoras agências de rating, os times tecnocráticos, os polígamos dos lugares, os piratas. Acentua-se o sentimento coletivo de falta de alternativas credíveis perante as crises. A crise climática, a crise da dívida, a crise bancária, a crise do imobiliário, a crise da energia, a crise do terrorismo e a crise demográfica para alguns países, que é trágica, como, por exemplo, Portugal. No curto espaço de 4 anos, passámos da discursividade otimista de Yes, we can, para a depressão tanática We have no choice. There is no alternative. O pior que nos podia acontecer, e, portanto, a nós, os septuagenários da década de 60, que sou eu, portanto, os meus colegas são jovens, seria assistirmos a uma trágica comunhão da desafecção e do desencanto perante a arte mais nobre das mulheres e dos homens desde a antiguidade. Mais dos homens que das mulheres. A arte da política, desde a antiguidade, mais dos homens que das mulheres, não atualmente. A arte da política, quando posta ao serviço das pessoas e da virtude da res pública. Isto era a concepção aristotélica e eu continuo a acreditar plenamente nela. A política é a arte mais nobre, desde colocada ao serviço das pessoas. O que, como é óbvio, não se vê muito bem nos vários paraísos políticos que temos, que esta ideia, a ideia da aristotélica, seja levada a sério. Mas há uma outra ideia que me está a perturbar nestes meus 70 anos, que irão ser os dos meus filhos e dos meus netos. A banalização do bem. Dizia eu há pouco, não sei se foi no Rio de Janeiro, que há aqui um problema que é de levar a sério e de que as pessoas não estão a dar conta. É que quando falta água em São Paulo e falta água no Rio de Janeiro, as pessoas só dão conta que não há água quando os poços estão secos. Ora bem, o primeiro é disso que eu vou tratar quando falo de banalização do bem. E, por isso, aproximo-me deste novo tópico que poderia registar da seguinte forma. Passou a ser nossa referência obrigatória o registro feito pelo historiador norte-americano Tony Judt no seu ensaio Um Tratado sobre os Nossos Atuais Descontentamentos. Numa conferência proferida pouco antes da morte dele, em Nova Iorque, em outubro de 2009, diz isto e escreve isto. A primeira pergunta veio de um aluno de 12 anos. Este jovem foi direito à questão. Ok, então diariamente se tivermos uma conversa ou mesmo um debate sobre alguns destes assuntos e se mencionar a palavra socialismo, às vezes é como se tivesse caído um tijolo na conversa e já não há maneira de voltar a pôr onde estava. O que é que recomendaria para repor a conversa? Ou seja, um jovem de 12 anos propôs ao Tony Judt o restabelecimento da conversa. E o Tony Judt responde, vamos então continuar a conversa. Tony Judt convidou o seu arguto interlocutor a acompanhá-lo numa viagem desde o Canadá aos países nórdicos da Europa, Estados Unidos fora. Um outro mundo, o da socialidade, progressivamente construído, dava dignidade económica e social a todas as pessoas. Esse mundo era o do bem-estar, o do Estado social, o da democracia económica e social. Mas passou ele também a ser alvo de desconstruções. Onde estava o bem-saúde, está agora a commodity saúde. Onde se tinha arraigado o bem-educação,
passa a implantar-se a commodity instrução. Onde se dispunha de acesso à água, passou-se a ter-se o direito à compra de uma marca de água. O problema não está, a nosso ver, em incorporar uma governance, outra, pública ou privada, orientada para os resultados em termos de otimização de recursos e de eficácia gestionária e organizatória. E não é este o problema, porque uma boa parte desta otimização, deste problema organizatório em termos de resultados, que exige eficiência e exige eficácia, não é uma ideia, isto é o meu ver, não é uma ideia nem da direita nem da esquerda. Pode auxiliar a organização de vários esquemas de sociedade. Passar, já agora, pode passar. Está bem. Já passei. Ainda não cheguei lá, mas depois. E é nesta a questão de saber como todos estes bens podem ser acessíveis com toda a positividade igualitária e social. Este é um momento que me parece importante. É fornecido pelos mecanismos distributivos e redistributivos da riqueza. A nosso ver, e seguindo Tony Judt, só isto poderá evitar a transmutação fatal da banalidade do bem numa outra banalidade que a Hannah Arendt estudou com uma lucidez inultrapassável. Referimos-nos à banalidade do mal. A banalidade do mal está próxima hoje, como vemos na Europa, também da banalidade do bem. É motivo para nos estarmos em desassossego e muito desassossego. Entretanto, passei para os tribunais catalíticos, porque como uma parte destas discussões das banalidades hoje passa pelos tribunais. E passa pelos tribunais com funções de apreciação da constitucionalidade e, como brasileiro, como Tribunal Superior e, ao mesmo tempo, Tribunal Guardião da Constituição. É um tópico que eu vou passar muito rapidamente, mas para vos explicar o que é que eu penso. O termo é recolhido de um estimulante livro dedicado ao constitucionalizar e ao constituir dos direitos económicos, sociais e culturais. É de uma senhora Catherine Young, que precisamente distingue entre constituindo e constituir a Constituição Económica. O Tribunal Catalítico pretende reportar-se ao conjunto das várias técnicas a que os tribunais, a autora em referência considera como paradigma o Tribunal da África do Sul, recorrem para responder aos obstáculos da intransigência, da incompetência, da desatenção por parte do Governo e por parte do Governo em sentido amplo, seja Governo e Legislativo. Eu creio que, em alguma medida, é isto que dá origem a dimensões do chamado ativismo. Quando todos juramos uma Constituição e alguns ficam indiferentes aos mandatos dessa Constituição e nada fazem, o Judiciário, muitas vezes, tem tendência para aceitar o desafio de vinculação direta à Constituição e promover tarefas outras que não apenas as de controlo, também as de promoção, e muitas vezes são acusados deles próprios fazerem política. Mas isto está relacionado com estas novas questões. E para a endogamia dogmática que parece instalar-se na doutrina americana e europeia, parece que todos dizemos a mesma coisa, é importante acompanhar os estudos que se movem agilmente na apreciação dos tribunais da Colômbia, da Índia, da África do Sul, do Reino Unido, articulando aquilo que chama o constituir by enforcement com o constituir ou by contestation, papel dos movimentos económicos e sociais, do constitucionalismo popular e da governança experimentalista. Qual é a mensagem um pouco que eu colho da vinda aqui ao Brasil? É que verdadeiramente no nosso cânone europeu e no cânone americano só citamos os nossos tribunais e os nossos autores. O mundo hoje é mundo. É mundo. Tem outros tribunais, tem outra forma de compreender as questões e, se calhar, o Tribunal da África do Sul pode discutir o que é
o mínimo de água por dia, se é 1 litro, se são 2 litros ou 3 litros, e para outros isto é um enfado que não compete a um Tribunal Constitucional. Mas as coisas são como são e, verdadeiramente, estes problemas são os problemas reais que se colocam a muitas populações. E muitas vezes a água não é só 1 litro, está a 50 quilómetros para se obter água. Estes problemas concretos também merecem atenção por parte da Constituição e dos políticos em primeiro lugar e em alguma medida, também dos que controlam a própria Constituição. Mas as minhas angústias, portanto, os meus desassossegos, não é apenas este, é um desassossego mais profundo porque nos aproxima de um esquema normativo que é incompreensível à primeira vista. E resolvi comparar dois autores que escrevem mais ou menos sobre os mesmos temas, com linguagens totalmente diferentes. Uma é de um autor alemão, que escreveu em inglês, Andreas Fischer-Lascano, Direitos Humanos em Tempos de Austeridade, as instituições da União Europeia e a conclusão de memorandos de entendimento. Portanto, estamos perante estas questões. O outro é um informado artigo da autoria de um especialista italiano, Adriano Giovanelli, Vínculo Europeu e Decisione di Bilancio, ou seja, vínculos europeus, obrigações e decisões do orçamento, de um recente no Quaderni Constitucional de 2013. Este texto, para ir fazer o trabalho de casa, obrigou-me a fazer o quê? Uma tábua, não sei se é possível apresentar esta tábua, mas é interessante, eu vou ler-vos. Se não há tábua, deixe-me ficar aí. O problema é este, se formos ver o que escreve este homem Fischer-Lascano no seu livro. Refere-se à Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, Tratado da União Europeia, Convenção Europeia de Direitos Humanos, Carta Europeia de Direitos Sociais, Carta Europeia dos Direitos Sociais Revista, Convenção das Nações Unidas sobre Direitos Cívicos e Políticos, Convenção das Nações Unidas sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, Convenção das Nações Unidas sobre Portadores de Deficiência, Organização Internacional do Trabalho e Organização Internacional do Trabalho. Mas se passarmos ao economista Adriano Giovanelli, fala de Constituição Financeira Multinível, do Programa de Segurança Europeia, do Banco Central Europeu, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, do Banco Central Alemão, do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira, do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, do Mecanismo Europeu de Estabilidade, do Fiscal Compact, do FMI, do Banco Central Europeu e da Constituição Europeia, do Tratado sobre Estabilidade e Coordenação e Governança, Six-Pack, e etc, etc. Se formos ver, isto aparentemente são dois mundos. São dois mundos. É o mundo dos tratados, dos direitos humanos, juntamente com as cartas de direitos fundamentais, com os catálogos que estão nas nossas Constituições, mas outro é o mundo cruel, cru, duro, do problema da economia financeira, da estabilização, da dívida, e o que nós temos, em resumo, não gostaria de, agora, porque estamos no final, no que eu me estou a debruçar, para ver se sai alguma coisa, é o de saber como é que se articulam estes dois mundos normativos. Porque se me perguntam em termos de hierarquia tradicional, bem, a Carta de Direitos Fundamentais, o Tratado da União Europeia, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, os catálogos das Constituições estão numa hierarquia superior. Mas, na realidade, não é isso que acontece. Na realidade, quem vai ter prerrogativa normativa, quem vai ter, afinal de contas, força normativa, são os memorandos de entendimento que entram no orçamento, são estes mecanismos europeus de estabilidade, são estes programas
de segurança do mercado e, de uma forma ou de outra, acabam por restringir a liberdade de conformação dos legisladores nacionais. E, portanto, o problema é este. Como é que nós resolvemos isto? Algumas pessoas, e para meu ver, de uma forma um pouco estranha, também algumas, não sei se aqui também do Tribunal, através dos memorandos, diziam algumas pessoas, dos memorandos de entendimento, volta aquilo que se chamava tradicionalmente na linguagem smithiana dictat de mesure sobre as leis gerais, a começar pela Constituição. Ou seja, o que nós temos é incrustar em leis, incrustar na Constituição dictates, medidas e, nas leis gerais, voltarmos à problemática da década de 60, que na linguagem alemã eram as Maßnahmengesetze, ou seja, introduzir medidas dentro das próprias leis. Ou mesmo Individualgesetze, introduzindo quase normas de fotografia dentro das leis gerais e abstratas. Ora, isto, para já, em termos jurídicos, suscita muitos problemas. Mas não é apenas esse que me perturba. É que, neste contexto, há muita gente a recorrer outra vez a Carl Schmitt, não apenas nestes termos dogmáticos, mas para invocar de novo o estado de necessidade, o estado da exceção. Protego, ergo obligo. Ora, estes impactos da exceção têm consequências graves. Renúncia à soberania, parlamentarismo de mera execução e daí que a Constituição, de uma forma ou de outra, acabe por ser dominante, aquela que tem uma preferência normativa, acaba por ser a Constituição financeira multinível. E por isso é que eu digo que todos estes caminhos tornam claro que a Constituição Material Financeira é a que resultou de uma tessitura reticular de todos estes documentos que têm aqui, formando uma circularidade normativa que ela própria já não exige hierarquia normativa, que exige emaranhamentos jurídicos, económicos, fiscais e políticos e que nos leva para outro mundo. Estamos a caminho de outro mundo. Ora bem, todos estes caminhos tornaram isto inquestionável e lembrei-me outra vez de Ulisses. Ulisses agradecerá estas novas vinculações. Et sequatos tamen voluit, mas por mais que sejam sedutores, os cantos irresponsáveis das sereias, amantes da dívida. Ou seja, Ulisses também já não pode parar isto. E por isso, o problema que se coloca é então como é que nós vamos resolver estes problemas. Os problemas têm sido resolvidos e têm sido discutidos precisamente nos tribunais. Nos tribunais, originando grandes tensões, uns defendendo as competências dos tribunais, aumento dos poderes do campo cognitivo dos tribunais, sobretudo dos tribunais constitucionais, outros que entendem que devemos colocar limites aos próprios tribunais constitucionais. São dois temas hoje em discussão, no sistema português, também aqui no sistema brasileiro e no sistema alemão, pelo que soube dos jornais, do Die Zeit, do Der Spiegel, a senhora Merkel ameaçou o Presidente do Tribunal Constitucional Alemão de que faria uma revisão contra o Tribunal se ele não se abrisse ao Tratado Orçamental. Como veem, as pressões e as discussões e as divergências são particularmente tensas. E isto tem a ver com o problema da crise financeira, da crise da dívida, todas estas questões. Se me perguntarem a mim, é óbvio que eu, até porque seria incongruente com a minha formação, não gostei e não gosto destes memorandos de entendimento. Não entendimento porque acabam por reduzir drasticamente os salários
e os governos têm que obedecer, impuseram cortes substanciais dos sistemas de pensões e os executivos têm que obedecer, desregulou-se o mercado de trabalho, descentralizou-se o regime de convenções coletivas de trabalho e, a certa altura, proíbem-se as convenções coletivas de trabalho. Ora bem, o problema é o de saber, afinal de contas, quais as bases constitucionais para construirmos este outro mundo. Este outro mundo que ele existe. É uma das questões que eu estou a estudar. É o mundo que coloca em paralelo esta circularidade toda de tratados e de memorandos de entendimento, mas que, sob o ponto de vista dogmático, isto para não vos estar a perturbar, não é muito fácil. Por exemplo, este economista italiano diz o seguinte, e eu cito porque se refere a Portugal. Diz ele que é de assinalar que os tribunais constitucionais estão hoje em sofrimento. Vejam esta palavra de um economista. Os tribunais constitucionais estão hoje em sofrimento. Nos países que, como Portugal, tiveram de submeter-se a traumáticos vínculos externos, a tenaz entre princípios de elevado valor jurídico e a consciência dos efeitos potencialmente desestabilizadores das sentenças, que é a tese deste livro alemão, das sentenças, num clima de estado de assédio económico, induz os juízes a procurar um difícil equilíbrio, no qual entra também, por vezes, a possibilidade de diferir pragmaticamente os efeitos das sentenças. Ou seja, há aqui um esquema complicado que suscita problemas importantes sob o ponto de vista político, económico ou financeiro, mas que tem refrações nas competências, nas decisões, nos modos de decisão do Tribunal Constitucional e também nos limites desse próprio Tribunal Constitucional. De qualquer modo, afinal, também os tribunais estão em sofrimento. Estão em sofrimento. Ora bem, nesse aspecto, eu creio que temos que passar para um outro campo, que acaba por ser o campo multinível, daquilo que eu chamo internormatividade, interjusfundamentalidade, interjurisdicionalidade, porque verdadeiramente temos emaranhamentos de constituições, de leis, de memorandos, e não sabemos bem qual é o sentido de todas estas fontes de direito, pelo menos de instrumentos coativos e que são obrigatórios quanto ao seu cumprimento. Por outro lado, não sabemos para que público, e este é um dos grandes problemas desta nova modernidade, qual é o público que temos. Estas medidas dirigem-se a que tipo de público? Uns autores resolveram inventar o chamado público multinível, ou seja, o povo. O povo agora é o público multinível. Ora bem, fui ver, e com que nós deparamos é um público que eles chamam global, através do direito, com uma gramática baseada em razões de universalidade, de coerência, de proporcionalidade, de subsidiariedade, de coordenação, de compatibilidade e de coexistência. A outra visão persegue o ethos republicano de uma comunidade que termina num direito político. O direito segue o destino do Estado e um demo baseado no Estado. Ou eu muito me engano, ou estas palavras são bonitas para os brasileiros. Ou seja, já não tanto as primeiras do público multinível, mas estas últimas que são simpáticas aos brasileiros. Mas como a narrativa da crise põe em relevo, o problema é o de saber quem no mundo das heterotopias, a que aludimos atrás, tem o poder e a competência, a política e a governance para assumir questões politicamente tórridas de distribuição e redistribuição de rendimentos. Este, eu creio, como este livro demonstra, eu creio que é o ponto básico hoje. O ponto básico hoje. E isto não é muito fácil de resolver. Não é muito fácil de resolver porque o dinheiro não cai dos céus nem nasce da terra. E, pelas informações, eu tenho aqui essa informação, mas que vos vou dar essa informação, fui ver porque é que o Brasil também estava em crise. E verifiquei que, nos últimos 10 anos, diz um jornal alemão, saíram do Brasil
330 mil milhões de euros. Mesmo para um país rico, grande, como o Brasil, 330 mil milhões de euros é muito dinheiro que faz falta aqui à economia, aos investimentos, às empresas, aos trabalhadores e, portanto, à distribuição e redistribuição do dinheiro de que eu estou a falar. Ora, com tudo isto, compreenderão que nós vamos ter problemas dogmáticos, de que eu gosto, mas que não vos vou começar a esta hora, que é aquilo que eu chamo, casos difíceis e casos fáceis, o efeito interrogatório em casos de entrelaçamento multinível. De certo modo, iria retomar uma ideia de um autor que vocês aqui apreciam muito, que é o do Otto Fersman, que coloca várias questões. Tem que se resolver isto a nível como problema conceitual, tem que se resolver no plano jurídico-dogmático, no plano jurídico-constitucional, no plano sistémico-normativo. Ora bem, eu não vou, a estas horas, propor-vos isso, mas a atenção acaba por ser esta. O que é que um professor, o que é que um escritor deve fazer e deve ensinar aos alunos e deve fazer? Vai continuar com a pirâmide kelseniana, mas a pirâmide kelseniana vertical já não diz nada do mundo. Vamos continuar com a hierarquia normativa da Constituição, das leis, dos regulamentos, dos atos individuais e das sentenças? Diz, bem, mas como? Se uma medida de um memorando de entendimento acaba por ter força sobre a própria Constituição. Bem, mas não só isso. É que, para além disso, temos agora os tribunais. O Tribunal de Justiça da União Europeia e os tribunais constitucionais. E se formos ver, agora não é para isso, há constituições que são feitas aqui por este meu querido amigo, das súmulas vinculantes, que se perguntarmos quem é que tem força normativa, é a súmula vinculante. Não é, muitas vezes, a Constituição, nem outros, é a súmula vinculante. Perguntamos, mas a súmula vinculante é o quê? É uma norma constitucional? É uma decisão vinculante situada em que nível da hierarquia? Também não sabemos. O que é certo é que a última palavra pertence aos seus juízes. Ora, nos memorandos de entendimento, a última palavra também pertence àqueles que conseguem transmutar ordens, dictates e mesures em orçamentos do Estado e leis e que estão abrigadas hoje por vários pactos e tratados internacionais. Ora, eu gostaria que tudo isto não conduzisse a tentações de estados de necessidade, impedindo uma reflexão serena dos juristas. E por isso é que tudo o que diz respeito a situações de necessidade, custa-me ver um juiz do Tribunal Constitucional Alemão, ex-juiz, que é dos homens que eu aprecio mais, o Buchenford, dizer que nestes casos não é um problema de força normativa primeira ou última, é um problema de estado de emergência que suspende a legalidade, a normalidade legal. Ora bem, eu gostaria que o Sr. Buchenford lesse, e com isto termino, o ex-presidente do Tribunal Constitucional de Israel, que perante o controle da constitucionalidade de leis relativas ao terrorismo, havia pessoas que diziam que o problema não existe, combate-se o terrorismo e desprezam-se as leis fundamentais, outros que achavam que o problema não tinha relevância porque em tempo de guerra não se limpam armas, diríamos que em tempo de guerra, de uma forma mais poética, as musas ficam silenciosas. A resposta do presidente Barak e dos seus colegas foi a seguinte: isso é totalmente errado. Nós, Israel, somos um país ao pé do furacão, mas somos um país democrático
a democracia e o Estado de Direito têm sempre mais força do que qualquer terrorismo. Nós vamos ser fortes como Estado de Direito, como Estado democrático, como Estado de Direitos Fundamentais e verdadeiramente vamos vencer. A luta é mais longa, a luta é mais difícil, mas vale a pena comungar estes valores. E daí que penso que todos, em nome dos meus colegas, é esta a mensagem que vos queríamos transportar. Independentemente de todos estes problemas, independentemente de todas as dificuldades, nós acreditamos que as musas continuam a cantar, que o Estado de Direito continua a existir, continua a defender-se e vai ganhar a guerra contra todos os terrorismos e contra todas as banalidades do bem e do mal. Eram estas as palavras que eu tinha para encerrar. Muito obrigado pela atenção. Bem, caros colegas, agradecemos essa brilhante exposição, original exposição do professor Canutilho, que nos trouxe, com certeza, um contributo efetivo que nos estimula a refletir sobre uma série de questões que se passam e que estão presentes tanto no debate europeu, como, de alguma forma, também nas nossas discussões. Eu, inicialmente, tinha entendido que nós encerraríamos o evento com a palestra do professor Canutilho, mas eu tinha feito também lá dentro uma provocação. O professor Canutilho lembrou aqui que ele não tem culpa pelos déficits ou eventuais defeitos da nossa Constituição. Já houve pessoas no Brasil, né, que afirmaram que tudo era culpa do Canutilho, especialmente o modelo da Constituição dirigente. Não só o professor Canutilho, depois o professor Canutilho, certa feita em Portugal, fez uma declaração que provocou viúvas no Brasil todo. Ele disse que a Constituição dirigente havia morrido. Isso já faz algum tempo. E, certamente, no Sul, no Leste, no Oeste, surgiram viúvas desta declaração, deste atestado de óbito precoce. Mas o professor Canutilho agora traz outras abordagens sobre o déficit normativo da Constituição, as insuficiências das nossas teorias e a tentativa de comatarmos lacuna por via, às vezes, de participação de diversos órgãos, inclusive dos tribunais. Mas lá dentro eu havia feito uma provocação ao nosso amigo Lênio, que vive, não sei porquê, reafirmando que ele não é neoconstitucionalista. E ele gostaria também de esclarecer este fato aqui, mas antes falará o professor Ingo Sarlet. Muito bem, eu fui ordenado a falar 15 minutos no máximo. O Lênio, como é mais velho, aliás, o segundo mais velho, depois do professor Canutilho, que talvez seja o mais jovem de nós pelas ideias novas que ele sempre nos traz. Eu sou, então, realmente o pupilo aqui, e entre marechais do direito constitucional, me sinto no máximo um tenente, porque também já não dou mais caldo na segunda fervura, e eu sou pré-constituinte também, como todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de agradecer ao IDP, em nome do Gilmar, do Paulo, toda a equipe de professores, colegas e amigos aqui do IDP, pelo privilégio de, mais uma vez, estar aqui. Acho que poucos eventos eu não participei, alguns que eu não podia, acho que nenhum porque não fui convidado, portanto, realmente me sinto aqui muito à vontade. Saudar também os nossos colegas e amigos portugueses, alemães, né, que se encontram, abrilhantando mais uma vez este evento. Bom, esses 2 minutos introdutórios eu peço que não sejam computados no meu tempo. Eu tinha me programado para falar 30 minutos, né? Queria que eu falasse 5, negociamos aqui 15 para mim e 20 para o Lênio. Né?
o Lênin, na verdade, do dia 21 de novembro, se transforma no mais novo estatutário do Brasil, né? Estatuto Idoso. Né? Estávamos conversando antes que, agora na fila do avião, quando nós viemos no próximo evento do IDP para Brasília, né? Os dois tendo cartão vermelho, vou ter que ceder espaço para ele, né? E talvez até carregar a malinha do Lênio para virmos aqui para Brasília. Mas, brincadeira à parte, o tema do painel é, obviamente, perspectiva de desenvolvimento do direito constitucional, e como eu não entendo muito de Constituição, mas tento entender alguma coisa de direitos fundamentais, eu vou tentar me situar nessa linha. E realmente fico muito feliz com as provocações e colocações do professor Canutilho, que eu não digo isso de graça, realmente o professor Canutilho é um dos pensadores que sempre se reinventa e repensa, esteja sempre aberto aos novos desenvolvimentos, não há livro novo que ele não leia e não busque absorver e reconstruir. Realmente isso não é algo que eu digo com toda sinceridade, realmente nesse aspecto é de fato um modelo permanente para nós. E de fato isso é fazer ciência, né? Ficar amarrado a esquemas antigos, não renováveis, isso aqui realmente não é fazer ciência, né? Falando então das culpas que ele teria em relação à nossa Constituição. Muito bem. Eu vou falar então da trajetória dos direitos fundamentais muito sinteticamente, portanto me perdoem se eu vou ser um pouco rápido e superficial demais, né? Normalmente tento ser menos superficial, agora vou ser demais superficial. Nós temos realmente alguns momentos dessa evolução, e talvez alguns momentos de possível involução. O primeiro momento, evidentemente, fazendo agora um corte histórico, é o nosso momento constituinte, 87 e 88, que foi um momento muito especial, e nesse momento a Constituição brasileira realmente ocupa um lugar muito especial, pelo menos do ponto de vista do seu texto, né? Do programa textual, ela realmente ocupa um lugar especial. E esse momento foi um momento de ampla justfundamentalização, com certeza, em dois sentidos, pelo menos. Num sentido, em face da adesão expressa do Constituinte a uma concepção de direitos fundamentais de tradição germânica europeia, que, em suma, passou a significar que os direitos fundamentais deixaram de ser meros direitos constitucionais, e sim direitos qualificados por um regime jurídico particularmente reforçado e promissor, aparentemente, de uma série de soluções a uma série de problemas, né? E numa segunda leva, num segundo momento de justfundamentalização, temos a abrangência do catálogo. Realmente a crença de que um número elevado de direitos fundamentais, amarrando realmente o legislador ordinário e o próprio juiz e o administrador público em torno da defesa, da blindagem de um conjunto de interesses, bens e valores, realmente fosse a solução mais nada por um momento. É claro, isso também por uma pressão internacional. É claro que 87, 88, pouco antes da queda do muro, né, e da nova leva do constitucionalismo, mas já numa quadra avançada do constitucionalismo pós-Segunda Guerra Mundial, na Constituição de 88, nós absorvemos, sem sequer termos ratificado os tratados naquela quadra, praticamente o conjunto integral dos direitos humanos previstos no Sistema Internacional de Proteção na época. Basta comparar o texto constitucional com os tratados vigentes na época, ainda que não ratificados pelo Brasil, estão todos presentes no nosso texto constitucional. E ainda alguns outros direitos muito mais previstos no texto constitucional de 88. Que é com aquelas amarras que se pretende fazer em torno de interesses políticos que, evidentemente, se aglomeraram e discutiram na Constituinte de 88. Então, esse foi um processo de expansão desses dois níveis e de, praticamente, refundação de uma noção de direitos fundamentais no contexto brasileiro, né, naquela quadra na América Latina. A segunda crença que nós tínhamos muito fortes na época, e talvez nós compartilhemos ou de forma ingênua, ou para não tentarmos nos arrepender, ou para nos manter uma certa esperança, é realmente a crença na função diretiva e regulatória da Constituição e da sua plena e máxima força normativa, o que já é traduzido no próprio catálogo de direitos fundamentais pela afirmação da aplicabilidade imediata, assim por diante, que foi muitíssimo levada a sério pelo Poder Judiciário. E aí passamos realmente ao segundo momento, né, que é o momento criado pelo próprio Constituinte, que foi o empoderamento da justiça constitucional, do Poder Judiciário em geral, dos atores que provocam esse Poder Judiciário, e todos eles convergindo realmente numa missão quase sagrada, né, tornar efetivos esses direitos fundamentais, isso no nosso texto constitucional fundante de 1988. E a jurisprudência constitucional contribuiu muito para esse processo de expansão e fortalecimento dessa crença, seja pela ampliação jurisprudencial desses direitos fundamentais do catálogo, seja também pela
eficácia pela força normativa dada em casos concretos pelo Supremo Tribunal Federal e tribunais ordinários a esses direitos, né, e seja para a extensão desse regime jurídico a praticamente todo o universo de direitos fundamentais do nosso catálogo. Claro que depois isso vai ser acompanhado de alguns problemas, inclusive as funções, né, dos tribunais constitucionais, do Poder Judiciário, referidos pelo professor Canutilho. Essa ampliação de direitos, apenas foi feita pelo Judiciário. Temos também momentos de reforma constitucional importantes que buscaram agregar direitos e talvez agregar frustrações. Direito à razoável duração do processo. Todos nós sabemos quão razoável é a duração do processo judicial no Brasil hoje, né, e que essa emenda constitucional 45, a emenda da deforma do judiciário, talvez muito mais que reforma do judiciário, né, contribuiu muito para que o processo judicial seja mais efetivo e mais razoável na sua duração. Temos plena certeza disso, né. O direito à alimentação adequada, embora a Constituição diga isso também, percebemos que contribuiu muito, né, para um reforço, né, da nutrição do nosso povo brasileiro a partir dali. Né, claro que essa emenda foi decisiva para essa transformação brutal na nossa ordem econômica e social. O direito à moradia, em 2000, realmente acabou com o déficit de moradia desde então na sociedade brasileira. Né, e, finalmente, professor Canutilho, agora, recentemente, o direito ao transporte. Evidentemente, como o transporte livre e gratuito foi uma reivindicação frequente nas passeatas, nas manifestações desde o ano passado, realmente o Congresso, agora, com o direito ao transporte, acabou resolvendo definitivamente esse nosso grave problema do transporte público. Né? Então, é claro que esse processo, né, de evolução quantitativa e aparentemente qualitativa do universo dos direitos fundamentais da Constituição brasileira realmente se situa, né, nesse momento de permanente euforia, digamos assim, constitucional. É claro que, obviamente, estou sendo irônico, mas não deixo de acreditar nos direitos fundamentais, talvez não da mesma forma como eu acreditava há tempos atrás. Bom, então esse é o processo numa linha formal, linha jurisprudencial, vem evoluindo assim. Né? Mas, evidentemente, essa trajetória aparentemente virtuosa e vencedora talvez não seja realmente muito mais do que uma vitória de pirro. Claro, e esse é o desassossego, em parte, claro, algumas manifestações desse desassossego mencionado pelo professor Canutilho, os direitos fundamentais se tornaram uma espécie de ilha da fantasia do esquema constitucional. De fato, alguma coisa disso me parece verdade. E uma ilha da fantasia não só contra a crença que a solução dos problemas a partir desses direitos fundamentais, que agregando direitos estaríamos talvez acalmando algumas manifestações populares e digamos assim, na linha da Constituição simbólica do Marcelo Neves, mas também pelo fato de que, e aí é culpa também da dogmática constitucional, e também aqui é um meia-culpa, de que muitas vezes os justos fundamentalistas esquecem de o quanto direitos fundamentais só são operativos e funcionam se integrados no esquema geral da Constituição, da organização do poder, de um esquema federativo adequado, de uma Constituição econômica, de uma Constituição social, e assim por diante. Temas que realmente desapareceram, se não completamente, muito tempo do cenário do direito constitucional brasileiro, mas estão nos últimos anos voltando à tona. E o evento do IDP, né, um elogio talvez merecido, né, chamar o IDP, né, eu faço também a ironia, claro que é merecido, o evento do IDP, disse isso na entrevista antes, é um dos eventos que busca resgatar isso. E, historicamente, insere temas de política, de economia, de interseção do direito constitucional com esses mundos todos, que, na verdade, pode, de algum modo, ainda que talvez não tão forte assim, resgatar um pouco essa força normativa, pelo menos acomodá-la num patamar, né, digamos assim, de alguma repercussão efetiva no mundo da vida. Né? Então, esse, assim, me parece o momento. E, já caminhando para o final, que eu me prometi realmente ficar nos 15 minutos, percebe-se também cada vez mais a inquietude em relação ao papel da eficácia desses direitos fundamentais na ordem social e econômica, já referido, e eu, por isso, diria assim, síntese muito apertada aqui, porque realmente cortei muita coisa da fala, eu diria que os direitos fundamentais na Constituição atual nascem de uma crise e tentam, de algum modo, superar essa crise, que é a crise de autoridade, a crise da legitimação democrática, né, a crise de desconfiança, já na origem da Constituição, no legislador infraconstitucional. Sim, porque colocar muitos direitos, constitucionalizar tudo, significa, de algum modo, se desconfia do Congresso. Os constituintes, de certa forma, desconfiam do Congresso. Se eu amarro tudo, eu tento, de algum modo, também amarrar o legislador. Também o juiz, também o administrador. E essa crise, de algum modo, se buscou responder e superar com essa ampla constitucionalização e essa ampla justfundamentalização. E também era uma crise de confiança e de desconfiança. Tá? Só que nós não saímos dessa crise.
Nós, na verdade, continuamos em crise, e os direitos fundamentais, de certa forma, continuam a ser reflexos, talvez mesmo indutores de aspectos dessa crise, que é a crise de uma frustração constitucional, cada vez mais crescente, uma crise de confiança também, de efetividade, porque os direitos fundamentais, mesmo os clássicos direitos individuais, estão um déficit de efetividade tremenda, basta ver o número de homicídios, a criminalidade econômica, a corrupção, quer dizer, o déficit dos direitos fundamentais no dia a dia alcança desde os direitos individuais mais clássicos até os direitos sociais e culturais mais avançados. Então, a crise de eficácia e de efetividade continua presente, talvez mais agudo do que era em 1987, 88. Isso, a crise de efetividade é uma crise de confiança no próprio sistema constitucional de direitos e nas instituições, evidentemente, que têm o papel de transformar esses direitos em realidade. Portanto, também a crise de confiança nas instituições políticas, especialmente políticas, como nós estamos vivenciando no Brasil hoje. E, pior, uma crise de identidade. Afinal de contas, para que servem ainda direitos fundamentais? Talvez nós, academia, achamos massa falar de direitos fundamentais, apologia de direitos fundamentais, todos os congressos, GTs, de estudantes, são cada vez mais polarizados pelos direitos fundamentais. Linhas de pesquisa, programas de pós-graduação. Eu não acho que seja uma luta a ser abandonada, mas uma luta a ser repensada. No dia a dia, na rua, no mundo da economia, como o professor Canotilho, eficácia, entre aspas, horizontal, ou dos direitos fundamentais de relações particulares é quase uma piada. O quanto o Google, o Facebook são vinculados a direitos fundamentais, realmente é quase uma piada, hoje. Ou não. Então, a gente já temos uma crise de identidade. O que são esses direitos, para que eles servem, afinal de contas? E para quem eles servem? Para o cidadão da favela, da vila, direitos fundamentais são privilégios. É o que o contato com a educação não tem. E, para alguns outros, também são coisas de vagabundo. Garantias processuais penais, afinal, impunidade. Isso é uma crise de identidade dos direitos fundamentais também. Então, eu diria, nascemos em crise, continuamos em crise, e talvez agudizemos a crise em outras dimensões. Se esse papel é um pouco pessimista, não me parece, porque talvez a tomada de consciência dessa crise, desse problema mais abrangente, talvez possa permitir, com um pouco mais de humildade e de contenção e de realidade, choque de realidade por parte de todos os atores, talvez um espaço digamos assim, de motivação para alguma resposta mais positiva. Com isso, Gilmar, 15 minutinhos, terminei. Obrigado. Passo a palavra agora ao colega Lênin Streck, nosso amigo de tantos anos e amigo do IDP, que, como vocês sabem, independentemente do que ele venha a dizer, ele não é neoconstitucionalista. Então, vamos cronometrar direitinho, por isso que eu vou economizar tempo. Boa tarde a todos, obrigado, IDP. Saúdo a todos a partir por intermédio do professor Canotilho e de sua esposa, Ana. E não vou falar sobre delação premiada, porque, se fosse esse o tema, eu chamaria a doutora Cata Preta, eu não sou especializado. E também não sou bom em palestra, porque quem é bom em palestra é o Lula, enfim. E eu estou aqui pro bono, portanto, não vai ter problema da Carta Capital fazer depois dizendo que eu estou recebendo aqui para vir aqui fazer uma conferência, Então, vamos diretamente ao tema. Depois de tudo que eu ouvi, principalmente agora no final o Ingo e a própria fala do professor Canotilho, eu fiquei pensando que, em face de todas as circunstâncias, nós temos que nos abraçar e chorar, porque a situação está muito difícil. Mas eu quero fazer não resisto. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei em súmulas vinculantes, enfim, e eu conheci o ministro Gilmar, eu brigava com ele, isso há tantos anos atrás, sobre súmulas vinculantes. Hoje o professor Canotilho fala aqui de súmulas vinculantes e que talvez é a única coisa que se obedeça. Pronto, eu tenho a solução. Vamos transformar a nossa Constituição toda em súmulas vinculantes. Já não teríamos mais recursos e teríamos apenas reclamação. Entende? E o Código Penal, o Código de Processo Civil, de fato, quando nós, paradoxalmente, só normatizamos mesmo a súmula vinculante,
nós estamos deixando de lado a própria legislação. De fato, eu não sou um neoconstitucionalista, não, eu já escrevi muito sobre isso, e não vou explicar de novo, só quero dizer que eu não divido o mundo em dois, né? Os neoconstitucionalistas dividem o mundo em positivismo clássico, ou o juiz boca da lei, ou formalismo, e, do outro lado, o juiz dos princípios. Bom, ninguém mais do que eu, no Brasil, faz essa crítica forte a essa bolha especulativa de princípios, esse que eu chamo de direito fofo, né? O Brasil tem direito fofinho, assim, dúctil, né? Se transforma tudo em afetividade, começa a se decidir contra o Código Civil, porque com a criação de um princípio, etc., quando, na verdade, nós estamos deixando de lado a produção democrática do direito. Isso me parece uma questão que deve ser levada em conta. Mas eu vou falar aqui rapidamente o que vai estar na minha coluna do Conjur amanhã. Estou fazendo aqui um breve resumo do que estará amanhã no site do Conjur. O que é? É sobre o novo livro do Cass Sunstein, chamado Constitution Personal, que é um livro que trata do perfil dos juízes da Suprema Corte. Em face de tudo que foi dito aqui, eu rapidamente trago à colação a discussão que está se fazendo hoje, né? Esse livro saiu no dia 9 de outubro, nos Estados Unidos, e nós já adquirimos ele aqui no Brasil através do e-book, né? Essa é a pós-modernidade, e saíram algumas resenhas também por alguns professores, dos quais eu estou louvando amanhã. E os 4 perfis de que fala o Sunstein são os seguintes. A Suprema Corte Americana estaria dividida em juízes heróis, juízes soldados, juízes minimalistas e juízes mudos. Os juízes heróis seriam os juízes ativistas, né, fortemente ativistas, por exemplo, no Brasil, que decidem o estado de coisas inconstitucional, né, o ministro Gilmar, o estado de coisas inconstitucional, né, que é uma coisa nova que descobrimos no Brasil. Eu mesmo tenho medo de ser declarado inconstitucional depois disso. E meu sonho é que seja declarado dólar inconstitucional com efeito ex-tunc, chegar a R$1 de novo, né, que seria o sonho, né? E, enfim, eu que estudei filosofia um pouco, eu nunca pensei que uma coisa pudesse ser inconstitucional, e nem um estado de coisas que pudesse ser inconstitucional. Enfim, mas essa é uma questão que se encaixaria bem no perfil de juízes heróis, do que fala o nosso Cass Sunstein. E o juiz soldado seria o juiz que segue o passo, né, que seria uma espécie de juiz exegético, aquele juiz do convencionalismo, né, que diria do working. O minimalista seria o intermediário entre o soldado e o herói, e, por último, o mudo, aquele que não faz criação, que é uma espécie de soldado, de um juiz soldado, mas que não cria também. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso que esses perfis são típicos de uma certa sociologia que me preocupa profundamente. Eu estou escrevendo a coluna e dizendo isto aqui exatamente para que nós, para evitar e alertar para que nós não passemos a construir no Brasil uma espécie de explicação do problema das decisões no Brasil a partir de estatísticas sobre o que aconteceu no passado. Por exemplo, eu tenho a minha preocupação na teoria do direito, eu tenho me preocupado com a criação de uma criteriologia para influenciar nas decisões dos juízes. Ou seja, para mim, a doutrina tem que doutrinar. A doutrina não pode ser doutrinada. Se o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, nós somos inúteis. Podemos fechar, aliás, nem deveríamos ter vindo aqui. O direito não pode ser simplesmente o que os tribunais dizem que é. Nós somos importantes, a doutrina tem um papel fundamental. A doutrina tem que doutrinar. Isto significa o quê? Que eu tenho modo, sim, de olhar o passado para ver o que acontece no futuro. O grande problema, e faça-se justiça, o próprio Sunstein vai dizer isso, ele vai dizer que não se pode pegar um padrão desses perfis que foram construídos sem misturá-los. Por uma razão muito simples, porque, por vezes,
uma decisão vem de um juiz com a perfil de herói, de outro lado, este mesmo juiz, no julgamento seguinte, acaba tendo um perfil soldado, e, por vezes, você tem uma mistura do herói com o mudo. Por quê? Porque, por causa da subjetividade e por causa da perspectiva religiosa, por exemplo, ou por algum outro, uma questão ideológica. O grande problema é que o Brasil é pródigo numa questão, não dá para fazer previsão nem sobre o passado. Não se pode ser profeta do passado aqui, porque erramos. Então, a minha preocupação é construir ou pregar a necessidade da construção de uma teoria da decisão que possa guiar e servir de referencial e fazer um controle anterior das decisões para que se tenha o mínimo de previsibilidade. Porque o que adianta, por exemplo, eu olhar para o passado e, dentro desse passado, eu ser surpreendido por ele mesmo? Imaginemos o seguinte, eu estudo os perfis de juiz. Eu estudo, por exemplo, como os juízes decidem, numa espécie de realismo tardio, assim. Então, eu sei o perfil de uma decisão, por exemplo, que teve a predominância dos juízes heróis. Por exemplo, o estado de coisa inconstitucional. Interessante que, se eu pegasse esse perfil a fundo, eu poderia fazer previsões, porque, afinal de contas, eu tenho um perfil de um número X de atores de uma corte que decidem desse modo, e, quando eu tenho um outro fato, nessa linha eu teria previsibilidade do resultado. Mas não tem sido assim nem nos Estados Unidos, e tampouco se tem a mínima possibilidade de que isso seja assim. Por quê? Porque uma certa sociologia que trabalha com esse nível de estatística, ela acaba se preocupando com o que passou. Quando se decidiu o mensalão, vários artigos nos jornais falavam, quando faltava o último voto, de que até a alimentação era importante para as decisões judiciais. E aí se criavam lendas urbanas sobre uma pesquisa em Israel, de que lá os juízes, depois do café da manhã, seriam mais benevolentes para com os réus, e perto do almoço, que já estavam com fome, seriam mais duros. Bom, eu pensei, nós temos duas saídas, ou a gente faz uma boa teoria do direito, uma teoria da decisão para os juízes da Israel, ou lhes dá um vale-refeição. Porque, se uma teoria de um país depende do apetite e da fome dos juízes, fecham as portas e vamos buscar coachings. Porque, se o direito depende de meras estratégias, e por isso a minha crítica, respeitosíssima, obviamente, às estatísticas desse tipo, ou de previsões sobre o passado, e eu explicarei isso amanhã a miúde, porque hoje não vai dar, sobre essa questão do novo livro das personas judiciais da Suprema Corte Americana, traçadas pelo brilhante Cass Sunstein, mas eu quero dizer que nós temos que estar preocupados com questões que não apostem nesta questão do passado, porque isto pode nos surpreender. Aliás, não é nem minha essa questão. Essa questão, o próprio Sunstein diz que não se pode apostar simplesmente, e o que, no final, acaba se perguntando, mas então para que servem os perfis? Porque, se os perfis são ad hoc, eles já não são mais perfis, porque perfis têm que ter eles mesmos a coerência para que eu possa cobrar, no momento seguinte, a aplicação, porque eu preciso olhar para o passado para que me dirija para o futuro. Mas, se o passado não me dá confiança, porque os próprios perfis se modificam em face de algo que eu quero controlar. Ora, se eu tenho perfis, eu quero controlar subjetividades e ideologias. Mas, se elas trocam, é porque, exatamente pela ideologia e pela subjetividade, de nada me serve. Se percebe o que eu quero dizer? Então, eu prefiro, mais otimisticamente, né, portanto, eu não quero me abraçar e chorar
como se falou de certo modo, eu sou mais otimista, né? Eu que fui sempre muito... Eu nasci no meio do mato, né? Minha mãe me dava mamadeira com um pedacinho de pau longe assim, para não morder ela, entendeu? Entendeu? Então, sempre muito pobre. Eu ganhava um cocô de cavalo e achava que ia ganhar o primeiro prêmio. O meu vizinho, que era rico, ganhava uma bicicleta e dizia: eu vou quebrar minha perna na primeira curva. Eu sempre fui o cara mais otimista e acredito nas possibilidades de uma teoria da decisão e na qual eu tenho trabalhado. Tenho trabalhado profundamente nessa questão para que nós possamos fazer esse tipo de possibilidade de controle. Por quê? Porque nós vivemos, e aí encaixa com o que foi dito antes, nós temos que, primeiro, nós temos que apostar num direito que deve ter um grau de autonomia, nós devemos resguardar o direito dos predadores externos e internos. Eu penso que uma subjetividade descontrolada é um predador externo muito forte, é um predador interno muito forte. A política e a moral são perigosos fatores externos que a todo tempo fragilizam o direito. Se eu ficar dependente de posições pessoais ou de encaixes de perfis, que por acaso podem variar exatamente em face da subjetividade de seus protagonistas, o direito do país coloca em sério risco as suas possibilidades de construir teorias próprias ou teorias que sirvam para criar previsibilidade. Senhores, queridos amigos, imaginemos o seguinte, uma ADI absolutamente impactante, em que o placar esteja 5-5. O último a votar é visto e enquadrado pela comunidade jurídica como um minimalista, dentro dos perfis do Sundstein. Mas como o caso se trata de uma questão religiosa, ele se transmuda para o perfil herói. Ou, como a questão é ideológica, ele se transforma num soldado. Ou quando todos esperam um voto heróico e dali sai um voto mudo. De que adiantou a pesquisa empírica sobre os perfis em casos desses? Afinal, se um perfil se manifesta de forma ad hoc, é ele ainda um perfil? Então, eu quero dizer que me preocupa profundamente que daqui a uns dias possa surgir no Brasil, porque a gente importa muito facilmente as coisas, pesquisas do tipo, nos últimos 5 anos o STF julgou 300 habeas corpus, dos quais 50 tiveram perfil herói, 75 soldado e tal. 1.003 ADINs foram julgadas, cujo resultado foi 322 minimalistas, 185 mudas, 425 soldados. E aí? Só que no momento seguinte, naquele dia, trocou a composição ou a matéria dizia, por exemplo, com outra questão, o herói se transforma no mudo soldado. Isto é, eu quero dizer que tudo isso pode ser muito útil, mas, por favor, nós temos que ficar preocupados com criar, e levo para o encerramento, as questões de possibilidade. Eu estou trabalhando com a questão de um debate e de um dilema. O debate contemporâneo isso está presente na fala do professor Canutilho, do Ingo, de todos nós. O debate jurisdição e democracia são compatíveis? Isto é, se a democracia é a regra da maioria, a jurisdição pode, minoritariamente, falar em nome da maioria? Como fica isso? Bom, isso são diálogos institucionais. Eu posso responder via Canadá, via Israel, via Nova Zelândia, via Brasil, via Alemanha. São respostas diferentes porque tribunais constitucionais, parlamentarismos, presidencialismos, de coalizão ou não, dão respostas diferentes. Mas, como otimista, eu digo, sim, são compatíveis. Democracia e jurisdição são compatíveis. Mas isso leva a um dilema. O dilema posto pelo professor Canutilho, dilema posto pelo professor Ingo Sarle. Qual é o dilema? O dilema se é compatível, a jurisdição corre o risco de transformar a democracia numa juristocracia. Como diz o Jan Hirsch, uma juristocracia. O perigo que se corre. Portanto, qual é o problema? O problema se o debate tem resposta positiva, o dilema que se coloca como controlar as decisões para evitar que a demo se transforma numa juristocracia e, portanto, para isso eu tenho que ter a resposta. A resposta é olhando o passado com previsões para o futuro? É um modo sociológico, não me agrada. Ou o modo de um vetor estruturante de primeiro nível olhar para o futuro, dizendo
da previsibilidade que eu tenho que ter. Por quê? Porque para a democracia se consolidar, eu preciso fundamentalmente poder controlar decisões. Controlar decisões significa não só previsibilidade, mas poder ter accountability. Accountability significa prestação de contas que as pessoas podem fazer censuras epistemológicas. A palavra censura é ruim, mas ligada à palavra epistemologia, que são as condições de possibilidade do pensamento, cria-se um novo termo. Censuras epistemológicas significam controles epistêmicos, censuras epistêmicas, no sentido de constrangimentos para quê? Para que uma determinada Constituição, um determinado sistema normativo construa, a partir dele, previsões, essas previsões para o bem e para o mal, seguidas pelo judiciário, para que a população não seja surpreendida a cada momento e que a decisão não seja o fruto de uma visão individual, ou de uma visão simplesmente política, uma visão simplesmente ideológica, uma visão simplesmente religiosa, mas sim uma visão jurídica. O direito não é filosofia, o direito não é sociologia, o direito não é futebol, o direito não é religião. O direito é um conceito interpretativo e ele é construído a partir de uma reconstrução da história institucional dos fenômenos, da legislação, da jurisprudência e daquilo que é considerado a partir de um DNA constitucional, princípios e regras. O direito não é filosofia moral. Se fosse filosofia moral, eu contrataria o Sandel para resolver problemas. Vem vindo um trem, pode matar o gordinho, ou você escolhe matar 5 pessoas. Desvie e mata o gordinho. Aí você tem uma saída. Se você não vai matar os 5. Mas se o gordinho for meu irmão? Bom, essa é a diferença entre a moral privada e a moral pública. Se o gordinho for meu irmão, eu não preciso desviar o trem. Por quê? Porque eu estou na moral privada. Agora, se o gordinho não for meu irmão, eu sou obrigado a salvar 5 pessoas, porque ali está a moral pública. Por mais que eu ache simpático o gordinho, mas se ele não é meu irmão, eu preciso salvar 5 pessoas. Isso é um dilema moral. Mas, mesmo assim, um jurista não teria um dilema moral para resolver. E direito também não é psicanálise, direito também não é economia. Se fosse economia, eu traria o Edmar Baixa. Se fosse psicanálise, eu traria o Calegares. Eu prefiro o direito. Eu sou um ortodoxo e o direito tem o seu modo de autonomia para resolver esses problemas, mesmo que ele esteja cercado de predadores. Economia é política e moral. Sempre foi assim, às vezes mais forte, às vezes mais fraco. Nesse momento, está certo, o direito está fragilizado. Mas nós somos juristas, não somos engenheiros nem médicos. Por que nós somos juristas? Podíamos fazer outra coisa. Se nós optamos por isso, nós somos obrigados a levar isso até o final. Exatamente meu tempo, meu presidente. Obrigado a todos. Bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao fim do nosso congresso e com essas participações magníficas dos professores Canotilho, do professor Ingo e do professor Lênio, nós agradecemos a presença de todos os nossos amigos acadêmicos portugueses e alemães aqui presentes. E eu gostaria de encerrar, talvez, com uma fala menos nihilista e mais animada, talvez, do que aquela que norteou, pelo menos, a média aqui do... Eu sou otimista. Também sou otimista. Não, você é um pessimista. Da mesa. Em relação à Constituição brasileira, nós devemos dizer que chegamos até aqui, 30 anos praticamente já da Constituição, e isso foi destacado inclusive pelo José Serra na fala de abertura. Nós estamos celebrando 30 anos de normalidade institucional. É o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, e esse é um dado importante que nós devemos registrar. Claro que é uma Constituição mal compreendida, é uma Constituição mal falada, muito criticada. Muitos dizem que
com culpa ou sem culpa do Canutilho, que teria sido ela que teria causado uma série de desassossegos, para usar a expressão de Fernando Pessoa, e de impropriedades nesses anos todos. Serra, de certa forma, absolveu o Canutilho aqui, ao dizer que o reconhecimento dos direitos sociais não teve responsabilidade sobre as mazelas financeiras. Nós superamos uma série de dificuldades nesses anos todos, uma inflação descontrolada. Eu me lembro, por exemplo, que Roberto Campos dizia que essa Constituição tinha uma série de defeitos e que, por isso, ela parecia um camelo a partir de um projeto de uma gazela. Portanto, era todo desvirtuada. Mas é o texto que, ironicamente, nos trouxe até aqui numa situação de normalidade institucional. E por quê? Certamente nós podemos fazer perguntas a propósito desse tema. Eu tenho, pelo menos, dito, na linha de Adam Przewalski, por exemplo, que talvez a estrutura poliárquica que o texto constitucional estruturou seja responsável por esse dado. A forte estrutura de poderes, com os problemas que nós detectamos, mas isso talvez explique, a forte estrutura, com as críticas que possamos fazer, que se deu ao próprio Ministério Público, modelo mesmo de organização da sociedade civil, a ideia da liberdade de imprensa. Em suma, há núcleos e nichos básicos que talvez expliquem essa estrutura poliárquica e que permitem que nós discutamos, mesmo em tempos de crise, as questões que se colocam numa outra perspectiva. Recentemente, eu falava com o Fernando Henrique, depois ele deu uma entrevista nesse mesmo sentido. Ele diz: a diferença do Brasil de hoje é que, num quadro de crise como este, nós sabemos nomes de juízes e não nomes de generais. Talvez isso conte alguma história sobre a Constituição de 88. Portanto, para quem está querendo ir ao psicólogo, ao psiquiatra, há esses confortos. Não é? De fato, nós estamos vivendo, certamente, um outro momento. É claro que as instâncias políticas estão vivendo impasses, e daí a dificuldade de se encontrar algum encaminhamento, e isso se explica também em razão de uma série de causas. Esses fenômenos, obviamente, não têm uma causa isolada. O professor Canutilho falou da fuga de capital, e, evidentemente, esse é um fator. O problema de desinvestimento, de não investimento, tem sido objeto de muita crítica. Também o fenômeno de corrupção alargada, sistêmica. Certamente, isso explica algumas das mazelas porque nós estamos passando. Vejam os senhores que nós estamos tendo esse debate, inclusive no âmbito da justiça eleitoral, abusos cometidos em relação à própria lei de responsabilidade fiscal. Não é difícil, entendendo, inclusive, a exposição do professor Canutilho, atribuir, às vezes, as mazelas a fatores externos. Uma grave crise, por exemplo, nos grandes mercados, uma grande crise global. Mas vejam os senhores que a maior empresa brasileira e uma das maiores do mundo se transformou nesse fantasma que é hoje a Petrobras. Ao mesmo tempo, esta empresa se tornou um caixa de financiamento do sistema político-governamental. Isso é um dado importante que precisa ser analisado. Em claro descumprimento é tudo que tem de normas constitucionais e legais, inclusive sobre empresas públicas. Criaram-se empresas públicas sem a observância de princípios que estão no texto constitucional, como a ideia da necessidade de que
O modelo é de livre iniciativa. E por que o discurso? E por que o discurso? E é um tema em que nós, em geral, praticamos, voluntário ou involuntariamente, talvez até por falta de subsídios, e talvez aí falta de doutrina, nós, no próprio tribunal, praticamos um self-restraint. Não nos animamos a declarar a inconstitucionalidade de uma lei que cria empresa pública. E por que se diz que é importante empresa pública? E é o discurso de que, precisamos preservar a Petrobras. Por quê? E é curioso se nós olharmos a trajetória de duas grandes empresas brasileiras, a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Uma exitosa foi privatizada e esta outra, que é a nossa empresa. Nossa de quem, cara pálida, perguntar-se-á. É o patrimonialismo brasileiro materializado. A Petrobras se transformou na empresa desses partidos. Tanto é que cada contrato, é isso que está dito nessas delações da Petrobras, um percentual tinha que ir para o partido político. Hoje se estima que o déficit talvez supere esses 300 milhões de propina. Só para os senhores terem uma ideia, nós temos no Brasil uma nova unidade monetária, que é Barusco, um Barusco. O que isso significa? É um subgerente da Petrobras que aceitou devolver 100 milhões de dólares que ele tinha recebido indevidamente. É uma nova unidade monetária. Vejam, senhores, a que ponto nós chegamos. Nesses acordos de delação, já se devolveram 2 bilhões de reais. Nós estamos falando de valores estratosféricos. E isto indica que aqui realmente o direito falhou. Como falhou no controle das pedaladas. Não havia recursos. Não obstante, mandava-se o Banco do Brasil e a Caixa Econômica a prover benefícios. Quaisquer subsídios, quaisquer financiamentos. Portanto, e nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que foi violada claramente. Aqui não se trata, portanto, de fator externo com essa capacidade de regulação pelos fatos. Aqui o direito falhou, o sistema de controle falhou. E esse é um dado importante que nós precisamos registrar. Claro, o que a lei de responsabilidade fiscal tenta sistematizar? A ideia que os alemães traduzem da reserva do financeiramente possível. Não gastar mais do que se arrecada. Vorbehalte des finanziellen Möglichen. Não obstante, nós violamos essa regra. Também eu não estou tão aflito a ponto de imaginar que o nosso discurso chegou ao fim. Se nós levarmos em conta que a mesma dogmática tradicional dos anos 50, se nós lermos, por exemplo, o texto de Hesse, de Normative Kraft der Verfassung, a força normativa da Constituição, nós vamos ver que Hesse fala sobre a vontade de Constituição, sobre a força normativa da Constituição, mas ele tinha foco, não nos esqueçamos, à época, na questão da possibilidade de uma grave crise política. E ele dizia, e a Alemanha estava sob um regime de tutela à época. E a sua aula de Freiburg, então, batia neste ponto. E o que Hesse recomendava, então? Que houvesse uma normação, uma regra, um modelo sobre estado de necessidade. Que, de alguma forma, nós poderíamos imaginar, pode ser um tipo de cláusula implícita, de norma que pode surgir, mas Hesse dizia, isto precisa estar disciplinado, com um tipo de reserva de competência. Porque ele dizia, necessidade, se isso não estiver regulado, vai imperar qualquer coisa. O dictat de Schmitt. Necessidade não conhece princípio, não conhece limite. Not kennt kein Gebot. Portanto, de novo, nós deveríamos pensar nisto e retomar, inclusive, a esse texto clássico. É claro que isto não resolve
uma série de pontos que aqui foram discutidos. Evidentemente que nós temos um déficit no que diz respeito à realização de direitos. Mas mesmo a judicialização, que hoje é muito criticada entre nós, permite que as pessoas possam bater as portas da justiça. E isto muda alguma coisa. Não faz muito tempo, o Supremo rediscutiu uma questão muito sensível, que foi uma questão, um habeas corpus, em que alguém reclamava, e era uma ação feita com papel, à mão, escrita do presídio, em que ele pedia que fosse revista a lei que mandava que autores de crimes hediondos, condenados, cumprissem a pena em regime integralmente fechado. A jurisprudência do tribunal tinha declarado a constitucionalidade dessa norma, e ele pedia a revisão, 10 anos depois. E o Supremo atendeu. E é uma decisão importante nesse contexto e passou a ser seguida. É claro que nem todo dia alguém chega ao Supremo e tem esse êxito, mas essa decisão tem muita importância. Como tem também importância aqueles que pedem atendimento médico, medicamentos, embora nós saibamos que essa intervenção judicial, especialmente porque ela é tópica, ela, às vezes, tem um elemento de desorganização do sistema. A propósito dos direitos sociais, nós fizemos no IDP uma entrevista com o Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos relatores do processo constituinte. E nós perguntamos, então, a ele se não se reparava no texto constitucional que havia muitas promessas e que elas não seriam cumpridas. E ele levava em consideração, então, esse elemento simbólico, mas também falou uma outra coisa que é interessante. Ele disse, nós também considerávamos que a democracia traria progressos econômicos inevitáveis, uma vez que o Brasil um pouco estava condenado a crescer. E dizia, então, essas preocupações ficavam à conta de alguns tipos quase que considerados exóticos, como o Serra, o Roberto Campos. Isso não compunha a preocupação de vários atores. E, além do que, nós estávamos acostumados um pouco com essa constitucionalização simbólica. De modo que, a mim me parece que nós, até aqui, certamente caminhamos num quadro de relativa normalidade e muito disso se deve, certamente, à estrutura normativa do texto constitucional. Temos muitas discussões, incompreensões, debates em torno de vários temas. Qual é o papel que deve assumir o Supremo Tribunal Federal? De vez em quando a gente vê nas redes sociais, ou a magistratura como um todo, alguns sugerindo, por exemplo, que se encerrassem os poderes, que se confiasse ao Supremo Tribunal Federal a missão de reorganizar o país. Em suma, há propostas de toda ordem em relação a isso. E muita animação, muitas vezes, em torno do poder do Supremo Tribunal Federal, que ganhou, como sabem, grande legitimidade em função de várias decisões, especialmente após a decisão do Mensalão. Certamente o Supremo passou a ser um dos tribunais, do ponto de vista político, mais representativos no contexto das cortes constitucionais. Mas também o tribunal, às vezes, revela uma autoconfiança excessiva. Vou lhes dar apenas um exemplo para encerrar. Nós temos, como sabem, no Brasil, a prática de fazer o controle de constitucionalidade das emendas constitucionais. E isto se repete. Uma emenda constitucional mais polêmica sempre acaba no Supremo Tribunal Federal, na via de um controle abstrato. Nós temos uma grande questão, que é a dívida judicial, especialmente dos estados e municípios, mas também da União. Encontrou-se uma equação, os chamados precatórios, fazer um parcelamento. Por quê? Porque a dívida acumulada ao longo dos anos não seria pagável de imediato. A Ordem dos Advogados entra com uma ação e leva ao Supremo. O Supremo já vinha dando sinais de advertência ao ambiente político, ao Congresso, de que esse parcelamento não era devido, mas não havia outra forma. Mas, para surpresa de todos, o Supremo declara a inconstitucionalidade deste parcelamento, depois de 4 ou 5 anos de estabelecimento
do seu estabelecimento. E entra em discussões, inclusive, sobre juros, se a taxa da TR seria mais adequada do que IPCA ou coisas do tipo. Uma causa específica, e levou o Supremo a fazer essa intervenção. Uma questão de muitos bilhões, talvez trilhões de reais, com uma repercussão enorme. O sistema anterior, pensado pelo Congresso, levava em conta a possibilidade de deságio, de retirada de juros, de um leilão, de um sistema de parcelamento para fixo, em que o judiciário determinaria o pagamento, portanto, encerrava esse ciclo de calote sistêmico, mas aí o Supremo declara a inconstitucionalidade da norma. Acabando a sessão, um procurador-geral de um Estado vai à tribuna e pergunta: mas essa norma já estava em vigor por 4 ou 5 anos e planejava-se uma duração de 15 anos. Os senhores não vão modular os efeitos? Vamos aguardar. Ninguém sabia qual seria o quadro no dia seguinte. E o que se temia aconteceu. Os estados que vinham pagando um percentual da receita líquida corrente deixaram de pagar. Uma intervenção desastrosa. Um Dred Scott brasileiro. Hoje, nós estamos exatamente esperando Godot nessa matéria. Fizemos uma intervenção complicada. Talvez tenha faltado o sentimento de humildade constitucional aqui, e conseguimos devolver para a comunidade uma questão de maneira pior do que nós a recebemos. Os estados, hoje, e municípios, deixaram de pagar porque não tem mais nenhum parâmetro e fazem o que podem, ou quando há alguma determinação. Isso é um quadro terrível. Aqui, também uma lição para a jurisdição constitucional. Eu sempre tenho lembrado, o tribunal, inclusive, a propósito disto, uma célebre frase, com isso eu encerro, de Vitor Nunes Leal. Ele dizia, a propósito da legislação, ele dizia: quem lida com lei é como se grande juiz e jurista, e também sociólogo brasileiro, inclusive é muito conhecido pela obra sobre o coronelismo, Inchado e Voto, ele diz: quem lida com leis tem um papel extremamente delicado. É como acondicionar-se explosivos. Os resultados não serão tão espetaculares, mas serão igualmente desastrosos. Também nós, que lidamos com jurisdição constitucional, devemos ter essa consciência. E, certamente, não devemos nos animar a suprir definitivamente as possíveis e eventuais omissões que se detectam no sistema político. Mas, em suma, queria apenas compartilhar um pouco dessas preocupações com os senhores e dizer que agradecemos as belíssimas palestras que tivemos nesses 3 dias aqui. Certamente todos os senhores que estão aqui até o fim dão esse testemunho, e agradecer a presença desses nossos amigos, Lênio, Ingo, e especialmente desse nosso mestre de todos, professor Canotilho. Muito obrigado. Bom, agradecemos Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes e as demais autoridades que fizeram parte desse encerramento. Como informe final, temos mais 4 pessoas que ganharam lá na hashtag, compartilhando fotos aqui do evento.